começar então uma gravação aqui no estudo semanal do mini dólar, tá? Começando mensal, tempo gráfico mensal para a semana do dia 10 de julho. O mensal, relembrando aqui, tá? Deixa eu tirar essas marcações. Nós temos o dólar igual ao índice em canal, só que a diferença é que o índice está no rompimento para cima e o dólar segue na região do meio do canal. Então, o dólar está nessa regiãozinha aqui do meio do canal de baixa, que pode ser futuramente, talvez, uma bandeira de alta. Mas, por enquanto, o que a gente tem que saber, está no canal de baixa, tá? E está nessa região de meio, muito forte, tá? Dá para ver melhor essa regiãozinha do meio em tempo gráfico semanal. Outra coisa que eu preciso ressaltar do mensal, que essa região de fundo aqui, esse caixote roxo, é uma região importante, inclusive no mês de junho, a mínima cravou, tá? A mínima cravou. Então, nós estamos em canal de baixa, rompeu 2/3 de força compradora, que é essa região desse caixote verde que eu tenho, praticamente rompeu. Acabou. No mensal, tá? No mensal. No semanal tem um resto aqui ainda, mas no mensal eu não vejo mais força compradora desse candle de junho do ano passado. Formando o candle de rejeição, vamos ver. Deixa eu tirar aqui. Candle de rejeição, rejeição. Aí teve o de convicção no mês de junho, tá? Um candle forte. Mas de qualquer forma, vou tirar isso aqui porque aqui não me importa mais. Isso. Candle 5 pode ser um pullback curto. Realmente, o Candle 5 parece que foi. E o seguinte acionou esse pullback curtozinho de price action. Então, a gente pode ver o preço mais para baixo. Mas, mensal demora muito o movimento acontecer. Próximo de fundo importante, que é justamente o caixote que eu tinha marcado. A resistência muito forte, tá? E no semanal, relembrando depois, eu vou relembrar por que essa região de fundo eu falei que ia travar o preço. E candle de junho foi candle de convicção vendedora. Basicamente isso que eu preciso ressaltar, tá? Não tem mais nada. Ah, esqueci de ressaltar e colocar essa parte de 50% do canal de baixa. Porque se eu usar o canal de Fibonacci, para quem não conhece esse recurso aqui, é como se fosse a Fibonacci em forma de canal. Então, se eu traçar, nós temos os 50% aqui no meio. Então, nós estamos em região de 50% do canal de baixa. Está em região de 50% do canal baixo. Não, mais nada que eu precisava ressaltar do mensal. Já o semanal tem mais informações. O semanal aqui, relembrando, né, que nós tínhamos na estrutura uma figura de um fundo duplo, confirmou, acionou e pegou só um alvo. E voltou a travar depois, desde o ano passado, está nessa região. E antes, imagine que tudo estava acontecendo daqui para trás, não tem isso aqui nada. Então, se eu considerar isso, nós tínhamos aqui, relembrando, era um triângulo, tá? Um triângulo estava assim e, ao mesmo tempo, um caixote, se considerar as sombras desses candles aqui. E aí, rompeu tanto o triângulo quanto o caixote, rompeu para baixo e ficou travando, fazendo meio que uma troca de polaridade dessa região aqui. Deu esse belo candle aqui, 22 desse ano, da semana 22, formando uma virada vendedora, seguido por um de convicção forte, e aí o movimento vai e rompe essa regiãozinha e cai. Só que o que a gente precisa saber é que agora que está em região de trava de preço muito importante que eu venho comentando, que é dessa LT aqui, do semanal, junto com essa LT lá de cima, parece que é um canal, tá? É um canalzinho de baixa, e nós estamos na região da LT inferior, que respeitou, falei que ia respeitar, respeitou mesmo, e tá jogando o preço para cima de novo. Além disso, no semanal tem a força restante de 2/3 de força compradora. Então, trava só pelo fato de 2/3 de força compradora junto com essa LT aqui, já era um motivo muito forte para segurar o preço e realmente está segurando. Então, estava formando um caixote, mas o triângulo, como eu disse, rompeu essas estruturas, fez troca de polaridade da figura rompida, que é esse caixote que eu tinha marcado aqui, fez uma troca de polaridade, voltou a cair, está na cara da LTB do canal de baixa, respeitou essa LT aqui, e candle da semana 22 foi um candle de virada vendedora, este candle grande que deu um impulso de venda forte, e FR região de sobrevenda. Deixa eu ver aqui, tá mais uma coisa aqui. Em relação a candles ainda, price action, nós tivemos uma sequência de 5 semanas de queda. 1, 2, 3, 4, 5.
E aí agora nós interrompemos a semana, essa sequência de força vendedora. Então eu vou tirar isso aqui, porque era mais um motivo para vir segurar aqui nessa região, até porque também esse candle 25 formou um candlezinho de rejeição bem nessa regiãozinha de fundo. Aí em relação às médias, a média de 20 cruzou a média de 200. Eu estava comentando que o preço estava longe da média de 20, que era em relação a esse candle aqui, estava fechando longe da 20, por isso que o IFR acionou também. O IFR em região de sobrevenda, mais um motivo para a gente acreditar que o preço iria corrigir. Realmente está corrigindo. Só que agora a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a média de 20 servir como resistência, tá? Tá faltando cerca de 50 pontinhos, porque junto com a média de 20 é região de R$5 de novo. Região de R$5. E se eu pegar esse movimento de queda que teve aqui, porque nós tivemos algumas ondas aqui de impulsão. Tivemos essa aqui, assim, tá caindo em forma de pivôs muito fracos, tá? Porque esse topo invadiu o fundo anterior. Então, aqui, se eu traçar em relação a essa última pernadinha de baixa, vamos ver se está em nível de retração. Com certeza segurou no 61. Segurou bem próximo do 61, então tem um nível de 61, tem a média de 20, tem região de R$5 para travar o preço. E deixa eu colocar aqui então, que eu coloquei que a média de 20 rompeu a média de 200. E isso é bom porque para a força vendedora é ótimo que a 200 tenha sido rompida para baixo. E aí a 200 vai perder inclinação aos poucos e talvez no fim do ano, se continuar assim, ela vai virando para baixo. Então, colocando aqui, cuidado com MM20 mais 61 de retração, mais R$5 como resistência. Pode ser muito forte essa região aqui. Inclusive, vou ver se eu até deixo marcado um caixote para eu relembrar que essa regiãozinha aqui vai ser uma possível trava do preço. Para relembrar quando eu estiver operando no dia a dia, porque às vezes acontece talvez na quinta-feira chegar nessa região e eu tô vendo essa região hoje, eu não fico relembrando esses estudos ao longo da semana. Então, vou deixar isso aqui marcado, deixa eu ver como que ficaria nos 60 minutos. Tá aqui mais acima, para eu não esquecer. Vou até colocar assim, região de trava semanal. Deixar aqui. E voltando para o semanal. Então, a média de 9 no semanal aqui, a gente vê que tá servindo como um pullbackzinho. Deixa eu tirar os estudos. Eu não sou muito de olhar a média de 9 no semanal, mas até que tá confluindo aqui, servindo como resistência, tá? Só que eu acho que tô testando demais a média de 9. Então, eu acho que pode vir testar a média de 20 por enquanto. Voltando aqui aos estudos, o IFR está saindo da região de sobrevenda aos pouquinhos. Nós tivemos um candle que não foi de convicção, foi de rejeição nessa semana anterior, tá? No finalzinho teve uma rejeição grande aqui nesses níveis de defesa vendedora. Então, pode acontecer de tudo ao longo dessa próxima semana. Deixa eu ver se eu deixo marcada essa retração de FIBO aqui. Vou deixar marcado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ressaltar do semanal. Não. Em relação ao diário. O diário a gente consegue ver como que foi muito esticado esse movimento de queda. Acionou um topo duplo de continuidade aqui. Deixa eu desenhar. Caiu. Topo duplo de continuidade. Se eu pegar a projeção daqui para cá, era região de confluência para travar o preço ali também. Então, o primeiro alvo dessa pernadinha, desse topo duplo de continuidade, cravada aqui junto com tudo que eu falei do semanal, que era região importante. Em relação ao diário aqui, a gente vê que começou aqui no fundo ter trava. Começou a ter alguns candles positivos, mas tudo irrelevante. Travou nessa região e de repente teve esse grande candle de força compradora. O preço subiu, deu uma sequência de compra forte. Veio esse candle dessa semana, desse dia 124 aqui, e segurou em 61 dessa pernadinha de alta que fez o movimento e vai lá e explode para cima de novo. Disso aqui que eu precisava ressaltar era que nesse movimento de fundo aqui, deixa eu desenhar, nós tivemos um pivô de reversão. Foi esse pivôzinho.
Um pivôzinho formado com padrão aqui 1, 2, 3 nessa região, tá? Forte. E aqui vai ser outra região forte que pode talvez segurar e jogar o preço para cima de novo. Só que aqui, lembrando, é uma trava também importante do preço. Isso aqui é uma trava importante. É a região desse fundo aqui, desse caixote, que o preço ficou travado nessa região. Então, a gente pode ver uma trava aqui antes de talvez vir a subir. Então, se no semanal eu vejo movimento de alta, no mensal eu também vejo movimento de alta até curto, no diário tá complicado, tem duas barreiras muito fortes. Essa região desse caixote, desse fundo, mas também tem um pivô de reversão sendo formado, então eu não sei se pode vir a respeitar e voltar para baixo. Então, travas aqui no diário. Diário, então, fez troca de polaridade com o caixote rompido. Esse caixote, deixa eu relembrar, agora não me importa mais. Formou um caixote de continuidade, que é esse roxo que eu tenho aqui marcado, que formou o topo duplo. Mais topo duplo de continuidade. E cravou o primeiro alvo aqui nessa região. Vem de uma sequência de força vendedora esticada, mas agora não me importa mais essa sequência. Está muito distante da média de 200. Antes de mostrar a média de 200 do tempo gráfico do diário, colocar aqui essas informações que nós estamos está na região de fundo do caixote rompido, mais retração da pernada de baixa. Então formou o pivô de reversão, mais padrão 1, 2, 3. Isso que eu tinha que ressaltar. Tá tendo sequência compradora muito forte esses últimos candles aqui do diário. Agora, em relação às médias, a gente vê que a média de 200 estava muito longe lá embaixo. Agora não está tanto. Aqui, deixa eu ver o afastamento médio da média de 200. Deixa eu ver média de 200. A gente via que estava nesse pico de afastamento aqui embaixo, agora não está tanto, então está até ok, tranquilo o afastamento em relação à média de 200, então vou apagar isso aqui, agora não está tão relevante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do diário para ressaltar. Óbvio que é dessa pernada de alta também, a gente tem que tomar cuidado com a retração, desculpa. A média de 9 cruzou a média de 20, mas nós temos aqui 80, 50, que pode servir como trava. Tá? E lembrando aqui também a trava do semanal. Se vier romper a média de 80, vai ter essa trava aqui em cima. Região de bloqueio. E outra coisa interessante também, que o dólar está tendo um volume, está voltando a ter volume nesses últimos dias. Teve volume aqui, aqui nesse dia não teve, aqui teve um pouquinho, teve também, aqui não, aqui teve, e na sexta-feira também teve volume. Algo que não estava tendo nesses dias aqui, um tanto de dias aí para trás sem força. E aí, aqui, deixa eu ver agora em relação aos 60 minutos. 60 minutos, a gente, relembrando, a gente estava vindo de um canal de baixa, que parecia ser uma deriva, travou nessa região de fundo aqui, começou a lateralizar, fez um teste na média de 80, vejam que tudo que eu falo de média serve para todos os tempos gráficos. Testou a média de 80, 80 não reagiu o suficiente, a 9 chegou e jogou o preço para cima. Testou a 200. Primeiro toque da 200 tende a defender. Defendeu até a 9. 9 travou, a 20 chegou também, criou uma trap zone das duas 200 com a 20. Vem esse dia que abre já forte na média de 200, reage, joga o preço para baixo. Então a gente vê o quê? Que a reação da média de 200 foi forte. Só que travou na região de troca de polaridade desse caixote. Que era essa retração também dessa pernada toda. Travou nessa região de caixote, fez um pivôzinho de reversão no 60, foi esticado na região de topo, antes de romper o topo, fez o respiro, que eu sempre falo que é bom fazer, fez o respiro, e após o rompimento, fez um pullback curto de pós-rompimento aqui, ó, pullback curto, ó, o que eu ensino, que é próximo da média de 9 e tudo mais, isso aqui olhando nos 60 minutos, pullback curto de pós-rompimento dessa região, tá? E parecia estar formando também um ombro, cabeça a ombro de continuidade. Confirmou essa figura, a gente pode traçar alvos daqui para cá,
e ver até onde que pode ir. Vamos ver se esse oco chegou em algum alvo. Chegou. Primeiro alvo de projeção, travado aqui. Região importante, travou, o preço voltou. Só que essa volta aqui, por enquanto, nos 60 minutos, está sendo uma volta saudável, porque está nos 50% de retração. Só que aqui, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque se for um movimento de alta ainda, tem que voltar, não pode testar o terceiro nível. Porque se testar o terceiro nível, a 9 já cruzou a 20, aqui vai dar o que pra gente? Padrão de virada de tendência da média 20. Então a gente pode ver o preço subindo só mais um pouquinho e depois voltando a cair. E aí vem e pode vir a formar agora um oco de reversão e volta lá para a região da testar o caixote aqui de novo. Então, 60 minutos, estamos em meio de força compradora e vendedora de caixotes. Deixa eu tirar isso aqui, que não me importa mais. O que eu posso falar é que formou um OCOI de continuidade e já cravou o primeiro alvo da projeção. Também, tomar cuidado com a MM9 ter cruzado MM20 para baixo, porque a média de 50 e de 80 está demorando criar um pouco de tendência. Nós temos a média de 200 aqui nos 60 minutos, então cuidado também com a MM200, região que é horrível ficar operando, então tem que se afastar da 200. Eu prefiro, no caso, olhando pela 200, que vá para cima. Que vá para cima do que voltar para baixo, porque se voltar para baixo, as duas 200 estão aqui, tem região de caixote, uma bagunça aqui. O LS chegou até a ativar nesse pico desse movimento lá em cima, nos 60 minutos. Então, por isso que eu falo, olhem tempos gráficos diferentes, o LS também, tá? A operação que eu fiz, acho que sexta-feira, o LS estava ativo no 15 lá do índice. Então, LS, quanto maior o tempo gráfico, mais forte é. Olha isso, 60 minutos ativado. O preço voltou para baixo, deixa eu ver em relação apenas a 20, a 200, pode criar uma trap zone, tá? Porque aqui, por exemplo, era trap zone da 20 com 200, 200 reagiu, jogou o preço para baixo. Voltou, rompeu 200, e agora nós podemos ter a 20 virando para baixo, e pode ser que a gente tenha região de trap zone. Então, pode vir a formar uma trap zone da MM20 mais MM200. Então, isso pode ser relevante. Outra coisa, esse movimento todo de baixa aqui demorou cerca de 13 dias e esse movimento de volta aqui foi muito rápido. Volume bem forte. Nada mais para ressaltar, esse caixote aqui eu ainda vou deixar marcado porque é uma região de trava aqui, uma trava de força compradora. Deixa eu ver se eu tenho desenhado sequências aqui. Sequência compradora, foi anulada essa segunda aqui. De sequência compradora que a gente teve impulsão do movimento, nós temos duas. Essa aqui de baixo, o início. A de continuidade que foi rompida, depois por essa vendedora. Só que travou aqui nessa de baixo de novo. E depois criou mais uma. Criou essa aqui de novo. E depois... Essas aqui nem são tão fortes. Então, essa aqui de baixo foi uma impulsão compradora muito forte, tá? Muito forte aqui nos 60 minutos. Então, deixa eu colocar aqui. Gosto de deixar marcado para eu relembrar que aqui foi o início da impulsão dos compradores. E aqui na frente foi a continuidade do movimento comprador. Aqui já era um movimento esticado de exaustão. Aqui não é ignição, aqui já é exaustão. Por quê? Porque está longe da média de 9 esse movimento final. Então, de perna mesmo, essas duas. Agora, de vendedora lá atrás, tudo canal. Nós tivemos o início de força vendedora essa aqui, ó. E é justamente por isso que o preço deu uma travada muito próximo dessa ignição que nós tivemos aqui. E nós temos essa lá do topo, lá de cima. Então, vou até marcar aqui, compartilhar dessa de baixo, que essa aqui foi continuidade do movimento. Depois ficou só em canalzinho. Então, vejam como que quando a gente não tem sequência, é muito fácil do preço ser rompido. Então, aqui a gente tinha duas sequências vendedoras, essa e essa. Aí o preço ficou dançando aqui, deu uma impulsão forte de compra, outra compra novamente, mas foi anulada, outra de compra e rapidamente chegou a quase testar
essa outra aqui, porque aqui não tinha nada, esse movimento de queda aqui, nada de trava, nada. Porque aqui teve sequência vendedora lá atrás, aqui também. E antes disso, só lá em cima. Só lá em cima, caso o preço volte a subir, mas vai demorar bastante, porque lá já é 5 mais ou menos. Então aqui próximo é a região de R$ 5, essa sequência vendedora que pode travar o preço e jogar para baixo. Vou compartilhar também essa outra sequência aqui que nós tivemos, porque esse movimento aqui final de sequência foi uma exaustão compradora, e essa daqui vendedora é uma força interessante do movimento. Então vou deixar aqui marcado. Vamos ver se vai ser anulado ou se vai ser testado essa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ressaltar. 15 minutos. Vamos ver do 15 minutos. 15 minutos nós temos trap zone se formando em relação à média de 200 e a 50 e a 80 apontada para baixo. Então meio de trap zone aqui. A gente viu que a força que nós tivemos no dia 6 de julho, na quinta-feira, toda essa força de alta muito forte, com pullback na 9 e exaustão lá em cima, o movimento voltou, fez um topo duplo, anulou toda a força vendedora aqui, deu uma virada aqui também, tá? Mas inoperável, claro, 15 minutos, e anulou praticamente toda a força compradora que fez na quinta-feira foi anulada na sexta. Anulou praticamente e voltou para essa região aqui de trava, de novo, que é a média de 200, tá? Que é a média de 215. Nos 5 minutos, nós já temos aqui uma coisa interessante, é o fato de estar formando um fundo arredondado aqui, que geralmente é um padrão de reversão, só que eu tô achando esse padrão muito difícil de querer subir, tá? Muito difícil de querer subir. Então, fundinho arredondado, média 200, óbvio que a região das 200 segue sendo importante. E vamos ver como é que vai reagir amanhã. Basicamente, do dólar, deixa eu ver se tem mais uma coisa para ressaltar. Voltando aqui 15 minutos. 15 minutos a média de 200 é uma trava desse fundo arredondado do 5, tá? Então, tomar cuidado. Cuidado com o MM200. E 5 minutos, fundo arredondado. Já em relação ao DXY, o DXY ele teve um movimento muito forte na sexta-feira também, tá? Então a gente teve um apoio do movimento aqui de queda também em relação a lá fora. Então movimento forte de queda. E eu estou achando, pelo volume que teve nesse candle aqui, um dos maiores dos últimos dias aí, que vai querer testar essa região de impulsão compradora aqui. Então a gente está vendo o DXY aqui, está muito próximo de querer chegar nessa região. Então a gente pode ver uma sequência de força vendedora. Já em relação, deixa eu ver o que mais que eu tinha que ressaltar, que puxa muito. Notícia. Notícia amanhã basicamente não tem nada de relevante. Segunda-feira tende a ser bem morno. A gente vai ter ao longo da semana, tá? Terça-feira já começando, deixa eu puxar para cá. Terça-feira tem IPC e produção industrial, mais importante ainda, 9 horas aqui no Brasil. Temos a notícia mais ou menos 11 horas da noite, que não vai estar em pregão aqui, mas a gente vai ver os efeitos no dia seguinte, o PMI lá da China. Na quarta-feira, temos PMI aqui também, mas esse aqui não movimenta muito. Temos a ata da reunião do FONC na quarta. Quinta, variação de empregos privados ADP tende a movimentar. Temos também pedidos iniciais por seguro-desemprego, também tende a movimentar. Deixa eu ver se está correto isso aqui. Não, meu Deus, tá vendo? Tô assim, gente, eu já vi essas notícias. Não, é do dia 10 a 16. Esquece que eu falei então. Voltando pra cá, amanhã, boletim Focus e nada mais. Terça-feira, IPCA no Brasil, notícia que movimenta na abertura já. Depois essa aqui não movimenta. Quarta-feira, IPC, inflação dos Estados Unidos. Isso aqui bomba, viu? Bomba, pode dar muita volatilidade. 9,5. E depois 11,5, mas não movimenta o estoque de petróleo bruto. Depois nós temos confiança do consumidor, né, não tende a movimentar. Livro bege, 3 horas da tarde. Discurso também aqui do membro do FONC tende a movimentar. Depois quinta-feira, a partir do pregão,
Temos pedidos iniciais para o seguro-desemprego, tende a movimentar, IPP também. Depois, na sexta, vendas no varejo, movimenta demais aqui, notícia no Brasil. Depois, nenhuma relevante nos Estados Unidos na sexta. Basicamente, essas notícias relevantes essa semana. E o que eu tinha que ressaltar para o dólar também para essa semana aqui do dia 10.